tá fazendo o possível ou o melhor. Não é o melhor do mundo, é o teu melhor, na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Pessoal, JNT aqui. Hoje eu quero trazer um vídeo específico falando sobre um tópico um pouco diferente do que meus vídeos de operações, tá? Eu quero poder trazer uma maneira um pouco mais dinâmica para o canal, para que vocês possam estar aprendendo um pouco mais sobre a psicologia de velas e algumas dicas, algumas coisas específicas das quais vocês possam estar aplicando também nos seus trades por conta, tá? Em base dos ensinamentos que eu venho passando aqui através dos vídeos no canal. Então, eu vou dar início agora, tá? Que eu tenho um martelo vendedor aqui. É, Primeiramente, eu quero dizer que independente, tá? Dele ter um pouco de pavio ou muito pavio na parte de baixo aqui, tá? Ele ainda vai funcionar da mesma maneira, tá? Independente se tiver pavio ou não. Então, eu vou dar início aqui. É, Aqui eu tenho um martelo vendedor e o que muitos traders eles acabam pecando, tá? Que no martelo, o martelo ele nos conta uma história, tá? Há uma história por trás de cada vela. E aqui nesse martelo eu posso observar o seguinte, tá? Eu tenho, por exemplo, aqui na ponta desse pavio, a partir desse ponto, eu tenho aqui compradores, beleza? Eu tenho compradores aqui. Logo eu vou explicar isso. E aqui em cima eu tenho vendedores, beleza? Vendedores posicionados aqui. Por conta dessa vela, ela ter se tornado aqui uma vela vermelha, tá? Isso me indica que a partir desse ponto, ó, nessa entrada de vendedores que eu tive a partir desse ponto, os vendedores eles foram capazes de empurrar essa vela até aqui no preço de fechamento, tá? Ó, até aqui, beleza? Então toda essa área aqui, ó, toda essa região, ela tem vendedores posicionados, beleza? E aqui embaixo eu tenho compradores posicionados a partir desse ponto, tá? Às vezes eu também posso considerar essa região aqui, às vezes somente aqui na ponta do pavio. Isso vai depender do tipo de cenário em que a vela ela esteja posicionada, tá? Então, se eu tenho, por exemplo, no passado, tá, uma região aqui SNR, ó, uma região SNR aqui, por exemplo, como um suporte, tá? Um suporte aqui SNR, ó. Eu tenho um suporte ou algum level de resistência próximo ou travado, tá? Perto aqui de um martelo, isso consequentemente vai acarretar numa reversão, beleza? Agora, se eu tenho, por exemplo, uma região aqui de suporte distante, tá? Deixa eu fazer aqui verdinho. Ó, se eu tenho uma região aqui distante desse martelo, tá? E eu estou numa tendência aqui de baixa, beleza? Deixa eu fazer melhor aqui. Aí eu estou numa tendência de baixa. Esse martelo ele vai funcionar como um sinal de continuidade, beleza? Ainda que aqui, nesse ponto, no pavio ali, ele possa ter compradores, beleza? Ainda que aqui possa ter compradores, a partir desse ponto aqui, tá? Então, por conta disso, que muitas das vezes nós vemos, por exemplo, o martelo, quando eu falo, pô, isso aqui é um sinal de reversão, tá travado em simetria. Por quê? Eu tenho aqui, ó, um martelo, por exemplo, um martelo vendedor aqui, deixa eu fazer melhor. Eu tenho aqui um martelo dos vendedores, tá? Ó, paviozinho, tá? Beleza. Eu tenho aqui um martelo, então, como eu havia dito que os compradores eles estão sempre posicionados, caso essa vela ela não tivesse pavio, os compradores eles estariam aqui, ó, no ponto de fechamento, beleza? Então, desse ponto até aqui, aqui em cima, tá? Há uma chance dos compradores eles entrarem. Por quê? Porque o preço
ele finalizou aqui, ó, desse ponto de fechamento até a ponta do pavio, o preço finalizou próximo de uma região de compradores, beleza? Próximo de um ponto de entrada de compradores, onde há compradores posicionados, beleza? Ó, nessa vela eu tive compradores que eles primeiramente abriram o preço, tá? Eles fizeram essa vela ficar verde, empurraram o preço até esse ponto e depois eu vejo os vendedores rejeitando esse preço. E por fim, tá? Ó, eles empurraram o preço até aqui e por fim o comprador rejeitou, beleza? E por fim a vela finalizou aqui, tá? E como eu tenho aqui compradores posicionados bem aqui, ó, esse preço ele finalizou muito próximo dessa região. Então, na próxima vela, eu posso esperar uma entrada de compradores por conta dessa análise, dessa psicologia, beleza? Ó, entendeu? Por que que eu vejo uma entrada de compradores após um martelo aqui, por exemplo, um martelo vendedor, tá? Porque, ó, tem um paviozinho aqui, como eu havia dito, tá? Um ponto de entrada de compradores. Eu tenho compradores posicionados nessa vela, beleza? Isso não quer dizer que em todas as velas você vai ver uma entrada de compradores na próxima, tá? São situações específicas. Você precisa analisar cada detalhe para que você possa tá dando entradas certeiras, entendeu? Entradas conscientes. Então, voltando aqui, recapitulando, eu tenho aqui, ó, um ponto de entrada de compradores nessa vela aqui mesmo, tá? E essa vela ela finalizou próximo dessa região, ó. Aqui foi o preço de fechamento. E como os vendedores eles estão aqui, ó, aqui estão os vendedores, eles estão mais distantes do fechamento do preço, há uma chance dos compradores entrarem na próxima vela, porque essa vela ela finalizou próximo do ponto de entrada de compradores. Então aqui nós vemos entrada de compradores, beleza? Por conta disso, ó, eu usei esse exemplo aqui, inclusive eu fiz mais um exemplo, vem aqui. Ó. Agora vamos ao exemplo do martelo comprador, tá? O martelo comprador, esse sem pavio aqui, ó, eu vejo compradores a partir desse ponto, tá? Os compradores eles estão dominando essa vela a partir desse ponto e eles foram capazes de empurrar o preço até aqui, ó, até o fechamento, beleza? Só que essa vela, ela abriu, ficou vermelha, tá? E a partir desse ponto, os compradores rejeitaram esse preço e finalizaram aqui, tá? Então, nesse ponto de fechamento barra abertura, eu tenho vendedores e compradores posicionados, beleza? Por conta disso, se essa vela, se esse martelo, ele finalizar próximo de um ponto de entrada onde tenha uma SNR, tá? Uma região de suporte ou resistência, na próxima vela nós podemos esperar uma entrada de vendedores, beleza? Agora, se eu tenho essa vela distante de uma região SNR, como por exemplo aqui, tá? Essa vela, independente da cor, ela vai funcionar como um sinal de continuidade, beleza? Então, por conta disso, nós podemos ir a favor dos compradores na próxima vela. São em todos os casos? Não, não são em todos os casos. São em casos específicos. Ó, eu tenho aqui, tá? Dois exemplos bem rápidos para que eu possa estar utilizando. Vamos lá. Aqui eu tenho uma região de fundo, beleza? Os compradores eles entraram a partir desse ponto e o próximo ponto de entrada de vendedores, região SNR ou resistência, ó, ela está bem distante, ela está lá em cima. Aqui está o meu próximo ponto de entrada de vendedores. E eu tive aqui um martelo, tá? Vermelho,
da cor oposta a essa força aqui de compradores. Eu tive um martelo vendedor, só que na vela seguinte nós vemos forte entrada de compradores, beleza? Eu tenho aqui, ó, um level, tá? Toda essa região aqui, ó, é uma região onde há vendedores posicionados, tá? Ó, a gente pode desconsiderar essa parte de baixo ali, fazer um exemplo melhorzinho aqui. Ó, beleza. Então, toda essa região aqui é uma região onde eu tenho forte entrada de vendedores, beleza? Nós vemos isso com essa entrada aqui, ó, um momento, ó, pressão vendedora. Aqui o preço rompeu, tá? Vendedores entraram na próxima vela, aqui aproximou, finalizou próximo da região. Vendedores entraram com pressão, novamente compradores tentaram, finalizaram próximo, vendedor entrou e ali na frente, novamente, ó, vela finalizou dentro da região, entrada forte de vendedores. Então, recapitulando, tá? Eu tenho aqui, ó, após essa vela, esse spinning top, tá? Eu tenho aqui, tive aqui, martelo, beleza? Um martelo com pressão vendedora foi rejeitado a partir desse ponto, tá? Então, os compradores nessa vela, eles estavam posicionados, ó, bem aqui, como no exemplo que eu acabei dizendo, tá? Ó, os compradores estão aqui, beleza? Por conta disso, por conta de ter havido aqui, ó, uma pressão vendedora bem aqui, tá? Que é o que esse pavio me mostra. Uma pressão vendedora aqui. Na próxima vela, nós vemos novamente uma entrada de vendedores, e inclusive o martelo, como eu havia dito, ele distante de um level, de uma região SNR, de uma simetria, ele vai funcionar como um sinal de continuidade, tá? Então, por conta disso, nós poderíamos dar um put aqui na próxima vela diretamente, beleza? Eu tenho aqui, ó, mais alguns exemplos, ó, como esse. Tive aqui um martelo, tá? E os pontos de entrada de SNR e região forte estão bem aqui, ó. Beleza? Então, desse ponto, ó, bem aqui, até essa região aqui, até essa linha, eu tenho um espaço, beleza? Eu tenho aqui um gap. Então o mercado ele precisa preencher aquele gap para logo após haver aqui uma entrada de vendedores. Então, como essa vela ela está aqui, ó, finalizada ainda no meio de uma pernada, tá? No meio, ela vai funcionar como um sinal de continuidade, beleza? Então nós podemos dar um call ali na próxima vela. Diretamente, não em todos os casos. Por quê? Muitas das vezes o mercado ele tem aqui uma região de simetria, ó, no meio de uma pernada, beleza? No meio do gráfico. Então você precisa observar cada detalhe do mercado, cada detalhe no gráfico, para que você possa interpretar da melhor maneira possível e saiba exatamente o que fazer, beleza? Ó, eu tenho aqui, ó, uma força de compradores que ela startou a partir desse ponto. Um momentum sendo criado, beleza? Fluxo de velas. Me deu aqui, ó, uma vela de continuidade, um spinning top, tá? Ele funciona da mesma maneira como um martelo. Me deu aqui, ó, um martelo mais um sinal de continuidade. Numa pernada forte, tá? Momentum. Próxima vela, call diretamente, beleza? Então, a explicação de hoje é isso, tá? Foi um vídeo, acredito que tenha sido aí uma explicação bacana, tá? Eu pretendo fazer mais vídeos como esse, só que eu pretendo fazer vídeos breves, tá? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e caso você não tenha entendido completamente, tá? E queira tirar algum tipo de dúvida, eu peço para que você deixe aí nos comentários, se inscreva no canal e até a próxima.